No ano de 2005, acontecia um leilão na cidade de Nova Orleans e nele foi encontrado um quadro misterioso. Supostamente seria uma obra-prima atribuída ao gênio renascentista Leonardo da Vinci. Porém, a pintura não possui a assinatura de nenhum artista, deixando o mistério no ar. Quem seria o pintor de uma obra tão fascinante e misteriosa? O quadro seria a versão masculina da Mona Lisa, como muitos disseram? Talvez o último quadro que Leonardo pintou em vida? Ou apenas uma obra feita por algum seguidor de Da Vinci? Hoje, vamos desvendar os segredos e polêmicas que envolvem uma das pinturas mais enigmáticas de todos os tempos, o Salvator Mundi. Nossa história começa em 2005, quando uma pequena pintura, coberta por sujeira e desfigurada, é comprada por Alexander Parrish em um leilão em Nova Orleans. O quadro era inicialmente atribuído a um dos seguidores do Leonardo, e por isso seu valor de mercado era extremamente baixo. Parrish pagou exatos $175 por ela. Assim que desempacotou o quadro, logo percebeu que poderia estar diante de algo extraordinário. O quadro possuía uma aura própria e retrata Jesus Cristo com uma das mãos erguidas em bênção e a outra segurando uma esfera transparente representando o mundo. Sem dúvidas, era o Salvator Mundi. Mas onde esteve essa pintura todo esse tempo? Pesquisas foram feitas para descobrir a trajetória da obra durante os séculos e descobriram o paradeiro do quadro até o ano de 1900, onde ele foi vendido em um leilão em Londres. Inicialmente, a pintura era atribuída a Bernardino Luini, um pintor italiano que frequentava o círculo de Leonardo da Vinci. Entretanto, essa descoberta não levou a lugar algum. Ao vasculhar antigos inventários britânicos do século XVII, foram encontradas duas possíveis citações à obra. Uma na coleção de arte do rei Carlos I e outra na coleção do rei Carlos II. Porém, não existem registros confiáveis antes disso, deixando o mistério cada vez mais enigmático. Sem muitas saídas, Alexander e seu sócio, Robert Simon, decidiram restaurar a obra e, com isso, entraram em contato com uma das melhores restauradoras de arte, Diane Modestini. Ela ficaria encarregada de limpar e reconstruir a pintura. Então, Modestini limpou o quadro, retirando as camadas de tinta sobreposta de outras tentativas de restauração, e com isso se deparou com diversas áreas danificadas na obra original. Contudo, ao fazer isso, descobriu um detalhe que poderia confirmar a veracidade daquele quadro. A posição inicial do polegar da mão direita de Cristo apareceu, demonstrando a intenção inicial do artista que pintou aquela obra. É normal acontecer no meio artístico, porém, dificilmente você encontra isso em uma cópia. Assim, Diane começou um intenso processo de restauração daquele quadro. Todo cuidado era pouco, e seu olhar detalhista estava em jogo. Uma noite qualquer, ao observar atentamente os lábios de Cristo, ela percebeu algumas semelhanças de Salvator Mundi com o famoso quadro da Mona Lisa. Sem sombra de dúvidas, era a técnica de Da Vinci. Se esse quadro não era de Leonardo, com toda certeza era de uma geração seguinte à dele, de um possível seguidor bem próximo ao mestre. Depois de 5 anos de trabalho duro, a restauração da pintura ficou pronta. Nesse instante, os três tinham um dilema. O que fariam com esse quadro, agora que estava totalmente restaurado? No mundo, só existem 15 obras feitas por Leonardo que são realmente conhecidas e aceitas. Por causa disso, eles tinham uma relíquia perdida em mãos e ficaram totalmente perplexos. Mas a pergunta que não quer calar: quem realmente pintou o Salvador do mundo?
Para verificar e decidir a autenticidade do quadro, foram convidados alguns especialistas das obras de Da Vinci. Todos se reuniram em Londres para analisar e debater a suposta pintura perdida. As reações foram muito positivas. No entanto, muitos se questionavam sobre a origem obscura de Salvador Mundi. Foi realizada então uma exposição na Galeria Nacional, onde alguns experts em obras renascentistas puderam afirmar que as partes originais eram feitas por algum aluno ou seguidor. Por outro lado, eles afirmaram que as partes restauradas eram totalmente obra de Daiane, com a intenção de se passar por Da Vinci. O dilema estava instaurado. A mídia fervorosa alavancou o acontecimento, fazendo com que o valor e a visibilidade de Salvador Mundi subisse cada vez mais. O tesouro perdido de Leonardo finalmente estava nos holofotes por todo o mundo. É inegável que Leonardo da Vinci foi um dos maiores artistas que passaram pelo mundo. A maioria de suas obras chama a atenção de milhões de pessoas, seja pela qualidade técnica ou pelos mistérios em torno de suas pinturas. Não é para muito que a maioria de suas obras valem ouro, uma verdadeira máquina de dinheiro. Cá entre nós, seria este o caso? Após a exposição em Londres e as notícias ferverem a mídia artística, Warren Alderson, um renomado negociante de arte, se juntou a Parrish e Simon como sócio. Com isso, conversa vai e vem, ficou definido que ele venderia o quadro por volta de 200 milhões de dólares. A ideia inicial era oferecer aos museus. Contudo, todos eles rejeitaram a proposta, devido principalmente às diversas discussões sobre a atribuição da obra. Com esse problema em mãos, era hora de oferecer o Salvador Mundi aos empresários e colecionadores de arte. O sortudo da vez foi Yves Bouvier, que adquiriu o quadro por aproximadamente 80 milhões de dólares. Mas Yves, que não é bobo nem nada, logo em seguida revendeu a um de seus clientes, o magnata russo Dmitry Ribrovlev, por aproximadamente 127 milhões de dólares. Isso foi histórico no mundo da arte, um lucro de 47 milhões de dólares em menos de 24 horas. Nesse momento, não se tratava mais sobre a arte. O dinheiro falou mais alto e tomou conta da aura por trás da obra de Da Vinci. Só para vocês terem uma noção, Yves Bouvier vendeu 37 quadros para Dmitry, lucrando aproximadamente 1 bilhão de dólares em cima dele. Pouco tempo depois, o oligarca russo descobriu que tinha sido passado para trás, acionou seus advogados e moveu um processo contra Bouvier. Além disso, o intimou, dizendo o seguinte: "Você tem pouco mais de um mês para vender toda a minha coleção de arte, ou teremos problemas." A partir daí, era inevitável que o Salvador Mundi teria uma nova casa. Depois de muito tumulto, no ano de 2017 foi realizado um leilão em Nova York para a venda do inventário de arte do empresário russo. As notícias correram pelo mundo. Era um evento inacreditável, nunca visto antes na história da arte. O comprador? Até o momento ninguém sabia quem e de onde era. Começaram então os rumores. A CIA ficou em alerta para uma possível lavagem de dinheiro ou fraude. As investigações estavam a todo vapor. Qualquer informação valia ouro e os jornais especulavam diversos empresários do ramo da arte. No final do mesmo ano, um jornalista do New York Times obteve acesso exclusivo a informações vindas do Oriente. Assim, resolveu botar a boca na botija e revelar quem teria sido responsável por aquele feito histórico. E não era o dono da Blaze. O comprador era nada mais nada menos que o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Fontes diziam que ele teria guardado o quadro de Salvador Mundi em seu iate particular, e desde então a pintura nunca mais teria visto a luz do dia.
Em 2019, completava 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Com isso, o Museu do Louvre, localizado na França, estava organizando a maior exposição de todos os tempos. Seria uma grande retrospectiva de suas obras, um acontecimento absolutamente único. Será que um de seus quadros mais intrigantes estaria à mostra? Mona Lisa marcaria presença, Ginevra de Benty daria as caras, São João Batista já tinha seus ingressos no bolso, e até Vitruvius iria participar da festa. Muito se questionava se Salvador Mundi faria parte do evento. Boatos indicavam que no ano anterior, em 2018, o quadro esteve no laboratório do Louvre para um exame ultra secreto. Teorias relatam que testes bem delicados foram feitos para verificar a autenticidade da pintura, mas até o momento antes da exposição, nenhuma informação oficial tinha saído. Então, chegou o grande dia. As portas se abriram e diversos visitantes correram logo para a última sala, onde supostamente Salvador Mundi estaria. Infelizmente, acabaram se deparando com a cópia da obra, feita possivelmente na mesma época. Onde estava o quadro original? Os sauditas teriam recusado o empréstimo do quadro? Ou o Museu do Louvre havia comprovado que a pintura realmente não pertencia a Da Vinci? A verdade era que tudo estava muito estranho, um verdadeiro mistério. Ninguém teria visto o quadro desde sua compra em 2017. Onde estava o Salvador Mundi? Fontes confiáveis do museu afirmaram que era sim para o quadro participar da exposição. Porém, o príncipe saudita exigia que fosse colocado ao lado da Mona Lisa, deixando os dois quadros no mesmo nível de grandeza. O Louvre não curtiu muito essa ideia, descartando logo de início. Desse modo, o dono da obra recusou o empréstimo. Será que algum dia o Salvador Mundi será visto novamente em público? Até o momento, não temos mais notícias sobre ele. É impossível provar com total certeza que a obra pertence a Da Vinci. Não existem documentos que provem 100% isso. Contudo, após as análises feitas em laboratório pelo Louvre, a pintura tornou-se universalmente aceita e deixou de ser atribuída a Giovanni Boltraffio. Além disso, as demais cópias do Salvador Mundi foram realmente feitas por seguidores pós-Leonardo. Sobre a pintura ser a versão masculina da Mona Lisa, não se passou de um truque de marketing feito pela casa de leilões para chamar a atenção de possíveis compradores. Apesar disso, algumas semelhanças são encontradas na técnica de pintura utilizada em ambos os quadros. Curioso, né? Alguns fãs contemporâneos de Da Vinci sugerem que ele não estava retratando apenas Jesus Cristo, mas sim todo o seu entendimento do infinito, aliado à ótica da esfera transparente de cristal em uma das mãos de Salvador Mundi. As sutis pinceladas, a expressão enigmática de Jesus, a técnica meticulosa do mestre, tudo parece intencional, levantando questões sobre a simbologia e significado oculto por trás da obra. Será que existem códigos secretos ou símbolos escondidos que revelariam conhecimentos místicos ou proféticos? Talvez Leonardo tenha descoberto algo grandioso relacionado a Cristo e decidiu transmitir em uma obra. Obviamente, não seria tão nítido e fácil para o olho humano desvendar isso, devido principalmente ao tempo histórico em que viveu, onde a Igreja Católica reprimia muitos pensamentos renascentistas, ou qualquer um que não seguisse os dogmas cristãos. Há também quem diga que apenas civilizações avançadas poderiam entender a complexidade de Salvador Mundi, que não estaríamos preparados para tanto conhecimento que o autor da obra pretendia passar nela. Sem sombra de dúvidas, esse se tornou um dos quadros mais misteriosos do mundo, chamando a atenção de especialistas da área, fanáticos pelo pintor italiano, ou até mesmo empresários poderosíssimos. Me diz aí, o que você achou de tudo isso? Compartilhe conosco suas teorias e reflexões nos comentários abaixo. Estou ansioso para ler e conversar com todos vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Nos vemos em breve com mais histórias enigmáticas. Até lá
Continuem curiosos e explorando as maravilhas do conhecimento. Um forte abraço e até o próximo Mistério Sublime.